Você já sonhou com alguém que já morreu e acordou com a estranha sensação de que aquilo não foi um sonho, mas uma visita? Talvez a pessoa estivesse sorrindo, dizendo algo importante, ou apenas te abraçando como se nunca tivesse partido. E mesmo depois de acordar, aquela presença continuava ali, dentro de você, como se a alma ainda estivesse tocada por algo sagrado. E se eu te dissesse que isso pode ter sido real? Segundo Allan Kardec e Chico Xavier, durante o sono, nosso espírito se desprende do corpo e pode visitar outras dimensões, inclusive reencontrar aqueles que amamos e que já partiram. Esses encontros não são delírios nem fruto da saudade, mas manifestações da vida espiritual que nos cerca, mesmo quando não estamos conscientes dela. Ao longo deste vídeo, você vai entender como funcionam esses encontros, os sinais que indicam que o sonho foi verdadeiro, os riscos das falsas comunicações e como se preparar espiritualmente para vivenciar isso de forma segura e elevada. Assista até o fim para receber uma mensagem que pode transformar suas noites e sua fé. Se você já viveu algo assim, escreva nos comentários. Sua história pode consolar outras almas. E se esse tema te toca, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque o que vamos revelar aqui pode mudar para sempre a forma como você dorme e como você ama. O que acontece com a nossa alma enquanto dormimos? Essa pergunta, que atravessa séculos e culturas, foi profundamente respondida por Allan Kardec na questão 414 de O Livro dos Espíritos. Ali, os espíritos superiores afirmam com clareza: durante o sono, a alma se desprende parcialmente do corpo e vive por alguns momentos uma vida mais livre. Em outras palavras, enquanto nosso corpo repousa, nossa alma desperta. É como se o espírito saísse para respirar um outro ar, mais leve, mais sutil, e pudesse se encontrar com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Esses encontros acontecem em planos vibratórios que escapam à percepção dos nossos sentidos físicos, mas que fazem parte da realidade invisível que nos cerca. E é aí que entra o papel do perispírito, esse envoltório sutil que liga a alma ao corpo. Durante o sono, é através do perispírito que o espírito se afasta, mantendo-se ainda ligado ao corpo físico por um laço fluídico. Esse laço permite que o espírito retorne ao corpo ao despertar. Mas durante o sono, ele pode viver experiências ricas, educativas e, muitas vezes, profundamente emocionantes. Inclusive, os próprios benfeitores espirituais nos dizem que muitos de nós participamos de reuniões, estudos e até missões de auxílio durante o sono, mesmo que não nos lembremos ao acordar. É por isso que certos sonhos nos tocam tão fundo. Eles são memórias fragmentadas de vivências reais em outros planos. E quando envolvem pessoas queridas que já desencarnaram, podem ser verdadeiros reencontros da alma. Nem todo sonho com alguém que já partiu é um encontro espiritual. Para compreender essa diferença, é importante conhecer os 3 principais tipos de sonhos com desencarnados, segundo a doutrina espírita. O primeiro tipo é o sonho psicológico. Ele nasce das emoções, lembranças e desejos que carregamos no inconsciente. Quando sentimos muita saudade de alguém, nossa mente pode recriar sua imagem, sua voz, seus gestos. É um sonho gerado por nós mesmos. E, embora traga conforto momentâneo, não passa de uma projeção mental. O segundo tipo é o mais profundo, o encontro espiritual real. Aqui o espírito realmente se desprende do corpo e reencontra, em planos sutis, um ente querido que já desencarnou. Nesses casos, a troca de palavras coerentes, sensações vívidas e, muitas vezes, mensagens que transformam quem as recebe. É uma experiência marcante que deixa a alma tocada por dias, ou até por toda a vida. O terceiro tipo é o sonho premonitório ou adversivo. Eles surgem quando há necessidade de alerta, aprendizado ou preparação. Podem revelar algo que ainda vai acontecer ou trazer advertências de espíritos elevados, como um chamado para mudança interior, reconciliação ou cautela com decisões futuras. Emmanuel, espírito guia de Chico Xavier, certa vez explicou que os sonhos são como cartas espirituais, mas só quem está com o
coração alfabetizado pelo amor, consegue compreendê-los plenamente. Entender esses três níveis nos ajuda a acolher com discernimento cada experiência onírica e, principalmente, a valorizar aquelas que vêm carregadas de verdade, consolo e sabedoria. Mas, afinal, como saber se aquele sonho com alguém que já partiu foi um verdadeiro encontro espiritual ou apenas uma criação da mente? A doutrina espírita nos ensina que há sinais muito claros para identificar um sonho autêntico de origem espiritual. O primeiro deles é a nitidez. Esses sonhos não são confusos, nem desconexos. Pelo contrário, há uma clareza impressionante nas falas, nos cenários, nas emoções. É como se você estivesse vivendo uma cena real, em outro plano. E muitas vezes, você acorda lembrando de cada detalhe. Outro sinal é a coerência moral da mensagem. Espíritos elevados jamais trarão mensagens negativas, de medo, vingança ou apego doentio. Mesmo quando alertam, suas palavras são serenas, consoladoras, orientadoras. Se a mensagem recebida promove paz, esperança ou despertamento interior, há grande chance de ser um encontro legítimo. O terceiro critério é o impacto emocional duradouro. Enquanto um sonho comum se dissolve com o tempo, um verdadeiro encontro espiritual permanece vivo na memória e toca o coração de forma profunda. Ele pode mudar atitudes, curar feridas ou reacender a fé. Chico Xavier relatou inúmeros casos assim: mães que reencontraram seus filhos desencarnados, pais recebendo conselhos de entes queridos e até mensagens com datas, nomes e situações desconhecidas, que só depois foram confirmadas. Esses sonhos não nos deixam iguais. Eles despertam algo que palavras humanas não conseguem explicar. E quando isso acontece, é porque a alma reconheceu a verdade além do véu da matéria. Uma das dúvidas mais dolorosas para quem perdeu alguém é: por que nunca mais sonhei com ele? Ou ainda, por que fulano aparece para todos menos para mim? A verdade é que nem todo espírito consegue ou pode se comunicar logo após o desencarne. Muitos, ao deixarem o corpo físico, entram em um período de perturbação espiritual. Uma espécie de confusão natural que varia conforme a evolução moral, a forma como viveram e como desencarnaram. Durante esse tempo, a alma ainda não tem lucidez suficiente para estabelecer contato consciente. Outros, mesmo já em paz, não têm vontade ou permissão para se comunicar. O mundo espiritual é regido por leis superiores. Às vezes, o silêncio é necessário para o aprendizado de quem ficou, para que o apego não atrase o caminho de nenhum dos dois. Além disso, há o fator mais importante de todos: a afinidade vibratória. Para que um reencontro aconteça durante o sono, é preciso que os dois espíritos estejam em sintonia. Se o encarnado está vibrando em tristeza, culpa ou medo, pode bloquear a aproximação de espíritos elevados. E em alguns casos, obsessores ou influências negativas também podem interferir, criando pesadelos ou impedindo o contato verdadeiro com um ente querido. Por isso, o reencontro nem sempre acontece no nosso tempo, mas sim no tempo de Deus. E quando ele acontece, é porque ambos estão prontos, de coração e espírito. Você sabia que a forma como você se prepara antes de dormir pode influenciar diretamente os sonhos e as comunicações espirituais que vai receber? A doutrina espírita enfatiza o papel fundamental da oração e dos pensamentos elevados para elevar nossa vibração espiritual. Antes de fechar os olhos, cultivar sentimentos de gratidão, perdão e amor cria uma verdadeira proteção invisível ao nosso redor. Uma barreira que afasta influências negativas e abre caminhos para contatos benéficos. Muitos benfeitores espirituais nos orientam a manter a mente tranquila, longe das preocupações do dia a dia. Praticar a oração sincera, repetir mantras de paz ou simplesmente agradecer pelas bênçãos recebidas ajuda a sintonizar nosso perispírito com as frequências superiores. Além disso, durante o sono, espíritos amigos frequentemente nos conduzem a reuniões espirituais e aulas de ensinamentos que fortalecem nossa alma. Essa preparação é um verdadeiro curso noturno que desperta nossa consciência para realidades maiores. E há ainda a influência das fases lunares, tema explorado por Edgar Cayce,
o profeta adormecido. Ele destacou que certos períodos da lua podem potencializar a abertura espiritual, tornando os sonhos mais vívidos e as comunicações mais intensas. Por isso, uma noite bem preparada não é apenas descanso para o corpo, mas um momento sagrado para a alma se conectar, curar e aprender. Se você deseja que suas noites sejam encontros de luz e conforto, comece a cuidar do seu momento pré-sono com carinho, oração e pensamentos elevados. Sua alma agradecerá, e os espíritos amigos também. Ao longo da história, muitos relatos comprovam que os sonhos com desencarnados não são apenas produtos da mente. São verdadeiros encontros espirituais, cheios de significado e transformação. Allan Kardec narrou um caso emblemático. Um homem recebeu em sonho o aviso do testamento de um amigo que havia falecido, revelando detalhes que só poderiam vir do mundo espiritual. Essa revelação ajudou a resolver conflitos familiares e trouxe justiça onde parecia impossível. Chico Xavier, por sua vez, relatou inúmeras experiências onde mães foram consoladas pelo filho que já havia desencarnado, em sonhos repetidos e cheios de ternura. Em uma dessas histórias, o filho trouxe orientações específicas sobre cuidados e mensagens que somente a mãe poderia compreender, dando-lhe força para seguir em frente. Já Edgar Cayce, conhecido como o profeta adormecido, descreveu casos de terapia espiritual durante o sono, onde seus pacientes recebiam orientações médicas e espirituais para a cura, vindas de guias desencarnados. Essas comunicações ajudavam não só no corpo físico, mas também na elevação do espírito. Também há relatos de encontros entre almas gêmeas encarnadas que se comunicam em sonhos para fortalecer a relação e superar desafios, mesmo estando distantes no plano material. Esses casos reais mostram que o mundo espiritual é uma dimensão ativa e amorosa que permanece ao nosso lado, pronta para amparar, ensinar e guiar. Quando reconhecemos essas visitas com fé e discernimento, abrimos uma porta para a cura profunda e para a certeza de que a vida nunca termina. Ela apenas muda de forma. Embora os sonhos com desencarnados possam ser fonte de consolo e aprendizado, é fundamental reconhecer que nem todas as comunicações espirituais são benéficas. Quando os contatos se tornam obsessivos, frequentes e perturbadores, podem causar desequilíbrio emocional e espiritual. Sonhos repetitivos de medo, culpa ou angústia não devem ser ignorados, pois podem indicar a interferência de espíritos obsessores, que se aproveitam da fragilidade para perturbar e desorientar. O medo, o ceticismo exagerado ou a culpa profunda são portas abertas para essas influências negativas. Por isso, cultivar a fé, o amor e o perdão são essenciais para manter a mente e o coração protegidos. Além disso, é importante exercitar o discernimento espiritual. Nem todo o conteúdo recebido em sonhos é necessariamente verdadeiro ou proveitoso. Muitas vezes, a mente confunde desejos, medos e memórias, criando histórias que parecem reais, mas são meras projeções psíquicas. A responsabilidade de quem recebe essas mensagens é grande. Devemos avaliar com calma, buscar auxílio espiritual e evitar interpretações precipitadas que possam trazer sofrimento. Quando o sonho traz alerta, ele o faz de forma serena, com a intenção de ajudar e orientar, nunca para causar pânico. Lembre-se, o contato espiritual deve sempre trazer paz, esperança e crescimento. Se o contrário acontece, é hora de procurar ajuda, reforçar sua proteção espiritual e cuidar da saúde emocional. Assim, seus sonhos se tornam verdadeiros portais de luz, em vez de caminhos de sombra. O amor é a verdadeira ponte entre os mundos, aquela força invisível que mantém vivos os laços, mesmo após a morte física. Cada noite, ao fechar os olhos, temos a oportunidade sagrada de cruzar essa ponte e encontrar consolo, luz e ensinamentos vindos do além. Não desperdice suas noites com pensamentos vazios ou preocupações que só drenam sua energia. Transforme seu sono em um momento de renovação espiritual, de encontro com a paz e com aqueles que nos amam sem condições. Lembre-se, somos seres eternos conectados por laços que nem a morte pode romper. E cada sonho verdadeiro
é um convite para nos lembrarmos disso, para resgatar a fé e a esperança em meio às provas da vida. Se este vídeo tocou seu coração, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa neste exato momento. E antes de dormir hoje, faça uma oração sincera, pedindo proteção e abertura para receber apenas o que há de melhor. Assim você não só se protege, mas também abre caminho para que o amor dos espíritos elevados alcance sua alma. Que suas noites sejam repletas de encontros cheios de luz e que sua caminhada espiritual seja cada vez mais iluminada. Muito obrigado por estar aqui, fazendo parte desta corrente de fé e esperança. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios da vida e da espiritualidade.